Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. A honra e a glória para sempre. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. A igreja está me ouvindo bem? Aí no fundo, Lucas capítulo 11, versos 5 a 13. No contexto, nós falaremos a partir do versículo 1, mas Lucas capítulo 11, versos 5 a 13.
Deixa a sua Bíblia aberta durante todo o sermão, por favor. O Senhor falará conosco. O propósito geral da exposição nas parábolas tem sido o discipulado cristão. Se eu não me engano, nós estamos na 23ª parábola, e durante esses 2 anos que eu fui designado, a princípio, o objetivo era este, de pregar todas as parábolas, discipulando cada um de vocês e a mim mesmo, como cristãos. A parábola de hoje, ou a mensagem de hoje, é sobre oração. Hoje e no próximo domingo, esse será o tema das parábolas. Que pedidos têm ocupado o seu coração nas orações? Você tem colocado os seus desejos diante de Deus? Podemos pedir a Deus com confiança, irmãos. Podemos orar a Ele, rogando tudo o que precisamos através da oração. O foco da mensagem de hoje, apesar do tema ser oração, é a graça paterna de Deus, que como um pai atende ao pedido dos seus filhinhos. O objetivo da mensagem hoje é encorajá-la a orar com perseverança. Talvez, por não ter obtido ainda aquilo que você deseja, você tenha desistido de orar. Então é para te encorajar a orar com perseverança, pedindo ao Senhor o que você precisa. E são muitas as coisas que nós imaginamos precisar. Ainda que você tenha confiança de obter resposta favorável da parte do Pai. Nós não cremos na teologia triunfalista que determina o que Deus fará. Nós cremos na soberania de Deus, que atende conforme a sua vontade. No entanto, quando nós oramos, ou quando você ora com plena confiança de que Deus, como Pai, será favorável à sua resposta, à sua oração? É isso que nós vamos meditar nesta manhã. Falando do contexto, queridos, nosso texto é do versículo 5 até o versículo 13, mas nós precisamos retroceder um pouco dos versículos 1 a 4. Lerei com vocês, tudo bem? Até o versículo 5. 11, de 1 a 5. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então, vocês leram comigo que um dos discípulos pede a Jesus que lhe ensine a orar. Assim, Jesus ensina nos versículos 1 a 3, ou 2 a 4, pelo que orar. Também nos fala, nos versículos em diante, 5 a 8, com qual disposição devemos orar. Persistência. E ainda nos versículos 9 a 13, com qual expectativa devemos orar. Primeiro, o que devemos orar. Segundo, com qual disposição orar. E terceiro, com qual expectativa devemos orar. Podemos deduzir que a oração
aqui pode ser tanto aprendida quanto ensinada. Cabe-nos, então, como parte do discipulado cristão, ensinar as pessoas a orarem. Nós tivemos essa oportunidade no domingo passado na classe de catecúmenos, não é verdade? Nós aprendemos sobre oração e, na sequência, nós praticamos a oração. Os irmãos novatos com um pouco de medo de orar, mas ao final todos eles oraram. Alguns até choraram, colocando seu coração diante de Deus. É possível aprender a orar. Se você tem medo de orar em público, é possível aprender a orar. E é possível ensinar a orar. Então, uma dica aos irmãos que dirigem o pequenos grupos: insiram os novos convertidos, aqueles que são um pouco mais tímidos, ensine-os a orar ali no pequeno grupo, para que eles, encorajados, se dirijam a Deus da maneira correta, sabendo pelo que orar, com qual disposição orar e com qual expectativa orar. Então nós deduzimos aqui do versículo 1, do nosso contexto, que Jesus orava com frequência. E o Evangelho de Lucas destaca isso. Jesus orava com frequência, dirigia-se a Deus em comunhão com o Pai. Qual de nós é mais ocupado do que Jesus? Apesar de ocupado com as demandas, nosso Senhor orava. Não somente isto, vocês se lembram que em seu batismo, Jesus foi enchido do Espírito Santo. Ele é ao mesmo tempo Deus Filho, cheio do Espírito, mas apesar das demandas, apesar da sua natureza divina, do seu enchimento com o Espírito, procurava lugares para ali, na solidão, ter comunhão com o Pai. Jesus orava. Daí que nós devemos entender que todo discípulo ora. Não há um discípulo cristão que não ore. Por quê? Jesus ora, sendo Deus Todo-Poderoso, ainda que esvaziado da sua prerrogativa de Deus, porque com as demandas que o sufocam, porque ainda assim Jesus ora. Porque há uma dependência vital de Jesus com o Pai. Disso dependia sua vitalidade para cumprir a tarefa de enfrentar a cruz pelos pecadores. Tanto é que na noite anterior à crucificação, ou na madrugada, melhor dizendo, o que Jesus estava fazendo? Orando. Orava e o seu corpo, segundo Lucas, transpirava as gotas de sangue. Tal era a sua angústia. Há uma dependência vital entre o Filho e o Pai, e a oração é o meio pelo qual eles se comunicam. Um dia, depois das orações, um dos discípulos pede que Jesus ensine a orar. Então, nos versículos 2 e 4, ainda nós estamos no contexto, Jesus ensina a orar. E aqui é aquela oração que nós chamamos oração do Pai Nosso. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia a dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Na versão de Lucas há algumas diferenças, poucas diferenças, mas o que nós deduzimos daqui? Eles pedem e Jesus ensina pelo que orar. De modo que as nossas orações devem conter elementos que estão expressos aqui: a vinda do reino, a vontade do Pai, o perdão pelos pecados, o pedido de livramento das tentações, o pedir pelas coisas do cotidiano e por alimentar-se também de Cristo, que é o pão do céu. Essas coisas devem estar na nossa oração, entre elas santificar o nome de Deus. Então, Jesus ensina os discípulos pelo que orar.
E você já percebeu que a ênfase de Jesus é impedir? E também está no imperativo. Olha só. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, pão nosso cotidiano dá-nos. Versículo 4. Perdoa-nos. Todos os verbos no imperativo. Não é determinar. Uma das possibilidades da tradução do modo imperativo é dar ordens, de fato. Mas não é só esse significado do imperativo. O imperativo também tem o sentido de expressar um desejo ardente, um apelo. Então, Jesus nos ajuda a orar e dá-nos um modelo. As nossas orações devem expressar o desejo ardente e urgente dos nossos corações. Não significa determinar. Então, Jesus ensina pelo que orar e ensina com qual perspectiva orar. Uma conversa familiar entre o filho e o pai. Qual é a primeira palavra que aparece na oração? Pai. Que palavra doce. Segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, nós aprendemos que fomos adotados, porque nós cremos no Filho como nosso Salvador. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, falando a respeito da nossa adoção como filhos. E o motivo pelo qual nós podemos orar a Deus como Pai. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os que creram no nome do Senhor Jesus Cristo são feitos filhos de Deus por adoção. Deste modo, recebemos as promessas como co-herdeiros com Cristo. Com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos. Sofremos com Ele e seremos glorificados como Ele. Nos tornamos, portanto, filiados a Deus. E as nossas orações podemos nos dirigir a Ele como Pai. Abba, Pai. Pelo que orar e com qual perspectiva orar, com qual disposição? Deus como nosso Pai. Então, nos versículos 5 a 7, o Senhor nos ensina a modo de nos comportarmos na oração. E aqui ele conta a história, que é a parábola. O assunto principal é a persistência nas orações. Mas a ênfase nossa é na graça de Deus como Pai em responder os teus pedidos, em responder às nossas necessidades. Veja, leremos. Disse-lhes ainda Jesus, então é uma sequência do que vimos anteriormente. Disse-lhe ainda Jesus, agora a exposição da palavra. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo, à meia-noite lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Pois meu amigo, chegando de viagem, chegou, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo já também estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos, se não se levantar para dar-os por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Nossa, mas que homem ruim, né? Não levantou para dar o pãozinho. A gente entender aqui o contexto da época. Eram pessoas pobres, moravam em vilarejos. Geralmente a casa tinha um cômodo só, ou no máximo 2 cômodos. Geralmente todos dormiam juntos. Mãe, pai, os filhos dormiam no mesmo lugar, no mesmo cômodo, com luzes bastante rarefeitas.
Eles dormiam num tablado. E aí, quando todos estavam deitados, havia uma dificuldade de atender, porque ele ia ter que acordar a esposa. A esposa ia estar cutucando, falou, esse cara chato, hein? E a criança acabou de dormir, você sabe, né? Quem tem filho pequeno, acabou de dormir. Olha isso. Que belo amigo, hein? Esta situação que ele está enfrentando aqui. E aquele amigo tem uma característica. Ele não para de bater na porta. Aí acordou todo mundo. Falou, agora não tem o que fazer, né? Então, constrangido por isso, será que esse homem vai atender? E Jesus conta a conclusão da parábola no versículo 8. Nessa parábola nos estimula a orar com confiança e persistência. O Senhor pode nos capacitar e encher do Espírito. Nós podemos pedir as coisas, inclusive o Espírito Santo. Por que nós podemos orar com persistência? Porque nós temos a convicção de que Deus é Pai. E como um Pai, responde às orações dirigidas a Ele. Fala, então, nós devemos importunar a Deus? Não é isto. Veja o contraste que essa parábola faz. Nesta parábola, nós vamos ver na aplicação, o que Jesus faz é contrastar a prática das pessoas comuns com a forma de Deus agir. Esse é o ponto. Um contraste entre como as pessoas comuns agem e como Deus age. Nós agimos por constrangimento. Esse homem dentro da casa não foi constrangido? Nós agimos muitas vezes por constrangimento, compelidos pela importunação. E há uma palavra aqui, tem duas formas de interpretar: importunar ou trazer vexame. Essas duas palavras são possíveis de traduzir. Então eu acho que elas duas têm sentido para nós. Na aldeia, se aquele homem não abrisse a porta, o que aconteceria com ele diante dos outros? Ele ficaria em vexame, porque ele tinha a responsabilidade de ajudar o necessitado. Acordou de manhã. Não, se ele não atendesse, de manhã todo mundo ia chegar e falar assim, você nem para dar um pão pro seu vizinho, rapaz. Então, por causa disso, os homens muitas vezes atendem às solicitações. O que vão falar de mim? Compelido, mas ao contrário, Deus é um Pai voluntarioso e bondoso. Veremos na aplicação. Nosso Deus não está indisposto. Ele não nos atende por sentir-se constrangido. Na maioria das religiões, você tem que fazer oferendas. Você tem que agradar aquela divindade. No catolicismo sincrético, nas religiões afro, a maioria das vezes você tem que agradar aquela divindade com alguma coisa. E assim você manipulará aquele Deus a fazer a sua vontade. Nosso Deus não age assim. Nosso Deus não é compelido, não é constrangido pelo que fazemos e nem pelo que vão pensar a seu respeito. Ao contrário, podemos pedir ao Pai aquilo que necessitamos, porque Ele, com satisfação, ouvirá cada oração. Deus ouve cada oração, respondendo todas. Fala, pastor, Deus não responde as minhas orações. Ele responde. Mas quem sabe, a chance é grande de você não entender as respostas de Deus. Mas Ele responde a todas. Às vezes nós estamos surdos. Nós estamos insensíveis às respostas de Deus. Mas Ele responde a todas as nossas orações. Sim, não, espere. Ele ouve cada oração e responde segundo a sua sabedoria, para o bem dos seus filhos.
Então é o contraste. Nosso Deus não é compelido nem constrangido a agir. Ele faz por voluntariedade, porque Ele é nosso Pai. Mas isso não nos impede de sermos insistentes. Todos que tiveram criança pequena sabem como é. Pai, 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 pai. Ou mãe, né? Quer vencer você pela exaustão. Quando tá no mercado, te vence pelo constrangimento, né? Você tá bom, filho, tá bom. Não é assim com o nosso Deus. Ele voluntariamente, cheio de paternal cuidado, atende aos pedidos dos seus filhinhos, conforme o conselho da sua vontade. Então, irmãos, aqui nas aplicações, versos 9 a 13. Por isso vos digo, Jesus mesmo está aplicando, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Está vendo o contraste? Esse é o objetivo de Lucas. Não é falar que Deus é compelido pelas nossas repetições, mas porque Ele é um Deus bondoso, ao contrário dos homens. Ele não age por ser compelido ou forçado, mas porque Ele é um Deus, é um Pai bondoso. Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Parece que Jesus estava falando a respeito do mais Espírito, né? Qual era o pedido de Jesus na oração? Me enche do teu Espírito. E é isso que eles estão interessados em saber. O versículo 1 ele não pergunta, e aqui Jesus encerra ao Espírito Santo. Eles ouviram Jesus orando, conhecem a oração, e Jesus diz, vocês podem também pedir essa capacitação do Espírito Santo, porque Ele dá também a vocês. Então, irmãos, algumas aplicações, mas antes uma reflexão. Muitas vezes temos ouvido a heresia de que nós temos que determinar o que Deus deve ou não fazer. Eu tenho ouvido menos, mas isso atrapalha muitas pessoas nas suas orações. Determina, irmão, o que Deus tem que fazer. É a sua fé que determina o que Deus fará. Tentativas de determinar o que Deus deve ou não fazer. A heresia que ensina que você deve manipular o Senhor é uma prática antibíblica. Embora as petições ao nosso Pai, como vemos, estão no modo imperativo, é óbvio que não se trata de dar ordens a Deus, mas da urgência, da necessidade. Daí os verbos que Jesus usa: pedi, buscai, batei. Uma prova cabal de que este imperativo não é determinar o que Deus deve fazer, mas um pedido urgente. A verdade do seu coração está na oração do próprio Jesus no Getsemane. Qual foi sua oração? Uma parte dele. O próprio Filho, em sua oração, se submete à vontade do Pai. Abro aspas para a palavra. Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele pede no imperativo, mas não é uma ordem. É um desejo, uma necessidade urgente que o acomete, que ele submete à vontade do Pai. Então, tentativas de determinar o que Deus deve ou não fazer não é o que ensina esta parábola. Nós devemos agir, ser persistentes, perseverantes em oração, confiantes, mas jamais
determinar o que Deus deve ou não fazer. Às vezes pediremos e não receberemos o que estamos pedindo. Nem por isso Deus deixou de atender. Repito. Às vezes pediremos e não receberemos o que estamos pedindo. Deus não nos vai dar algo mal no lugar. Nem por isso Deus deixou de nos atender. Então, a minha primeira aplicação nesta manhã, certamente o Senhor já tem falado conosco, mas a primeira é óbvia. Devemos orar com persistência por causas que precisamos, orientados pela oração que Jesus ensinou. Orar com persistência por causas que precisamos, orientados pela oração que Jesus ensinou. Santificar o nome de Deus, pela vinda do reino, pela pão de cada dia, nutrição de Jesus Cristo, perdão de pecados, livramento das tentações. Tudo isso deve estar presente. Mas lembre-se que Jesus nos ensinou pelo que orar, qual é a motivação, Deus como Pai, e qual é a nossa disposição, persistência. As nossas orações devem ser feitas a Deus em nome de Jesus. Nós não precisamos evocar a Trindade. A oração cristã é em nome de Jesus. Jesus diz, tudo que pedires em meu nome, eu farei. No sentido de que o nosso intercessor na terra é o Espírito Santo e o nosso intercessor no céu é Jesus Cristo. Então nós oramos em nome de Jesus. Nós não oramos por qualquer coisa, oramos por coisas lícitas, em acordo com a vontade de Deus. Então, se você fizer uma oração a Deus e ela não estiver dentro dos padrões que Deus estabeleceu, não na forma, mas no conteúdo, for contrário à natureza de Deus, Ele não irá atender. Tiago, inclusive, diz isso. Vocês pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjar os vossos próprios prazeres. Mas também diz que se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então há esta tensão. Nós oraremos ao Pai, buscaremos a sua presença, faremos os nossos pedidos, mas de acordo com a vontade de Deus, em conformidade com sua palavra, mediados pela intercessão do Filho. Nossa oração, muitos dizem, eu creio no poder da oração. E cita Tiago, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Crendo que a oração é poderosa, a oração é forte. E aí, oro sim pelos pedidos que são encaminhados. Não consigo orar por todos. Mas uma primeira reação que eu tenho quando a pessoa me manda orar é, você já orou? Nossa oração não é diferente. As nossas orações são iguais, porque são mediadas no nome de Jesus. E por que ela tem eficácia? Por causa da mediação de Cristo e da bondade, da graça de Deus Pai. Não é porque a sua oração é forte ou fraca. Então, que a gente não encare a oração desta forma, mística. Eu creio no poder da oração. Não. A oração não tem poder. Quem tem poder é o Senhor Deus. E Ele nos deu a oração como um meio de graça, uma forma de obtermos o favor de Deus e desfrutarmos da sua graça. Que pedidos estão no seu coração que você já não pede mais? É um filho que não se converte? É um problema crônico de saúde? É uma mágoa que você não vence? É uma culpa que você não abandona? O que você deixou de orar? Porque não vê a resposta, não ouve a resposta de Deus. O caminho é perseverar nestas orações. Porque Deus atende como Pai. A segunda aplicação, e nós vemos aqui, é que Deus atende às nossas orações de forma adequada. De forma adequada.
Se nós formos dar tudo que os nossos filhinhos pedem, nós seremos bons pais? Não. Porque muitas vezes eles pedem coisas ilícitas. Muitas vezes eles pedem coisas inconvenientes, que são contrárias ao que é reto, o que é bom, o que é justo. Será que as nossas orações também não podem cometer esse erro? Deus atenderá de forma adequada. Ele é um Pai livre, soberano, autossuficiente. Por isso, você deve insistir, mas a sua insistência não constrange a vontade de Deus. Não é a sua insistência que determinará. Isso não é isso que a palavra está ensinando. Está ensinando que nós podemos nos dirigir a Deus como Pai que responderá às orações, mas responderá de maneira sábia. Ilustro isso. O Stefano teve que tomar uma vacina terça-feira. Ele pediu insistentemente: não quero, pai. Eram 4. Deus livrou ele de uma. Não tinha no posto. Deu a primeira, ele aguentou. Deu a segunda, deu a terceira. Você sabe que com o pai dói mais em você do que na criança, né? Por mim, eu soltaria ele dali. Mas não era o que deveria ser feito. Você pode chorar, pode espernear, pedir insistentemente. Mas os pais sabiam que em 5 dias a dor e o mal-estar passaria. Ele foi sincero, ele foi insistente. Mas qual a resposta do pai? Não. Embora fosse sofrido, os pais sabiam que era melhor para o seu filho. Você está ouvindo as respostas de Deus? Irmãos, nós temos orado às quintas-feiras. Deus está ouvindo as orações toda semana. Todas as semanas, para louvor e glória do seu nome. Nós é que nos esquecemos, mas Ele não esquece. Como um pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Ore com insistência. Ore com a disposição correta de Deus como Pai, submisso à sua vontade. Ore crendo que Deus atenderá aos seus pedidos com confiança. E 4, ouça como Deus está te respondendo. Que Deus os ajude. Amém. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado
Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela